Boa noite, gente! Vamos dar início a mais uma aula aqui na nossa comunidade e hoje a gente vai falar de remada curvada. Qual a forma correta de fazer ela, quais as formas que eu posso fazer ela e qual vai ser a diferença? Qual parte das costas eu vou trabalhar com cada pegada, tá? A gente tem um videozinho aqui de eu fazendo uma remadinha com 120 quilos. E muita gente pode estar falando, mas você está fazendo isso errado, mas você está roubando. Aguarde. Nessa aula eu vou te explicar tudo e o motivo também de eu estar realizando o movimento dessa maneira. Então, o primeiro ponto que a gente tem é a forma de execução tradicional da remadinha curvada, tá? Que é como mostrado aqui no vídeo. Peito estufado, tá? Mantendo a cabecinha para cima, bumbum empinado para manter a sua curvatura da sua lombar, ou seja, não deixar uma retroversão pélvica, que é aquela posição em que sua lombar sofre com sobrecargas, certo? E você vai dar uma cotovelada para cima, apertando a caneta no meio das suas costas, ou seja, juntando as suas escápulas. Para quem não sabe o que é escápula, é aquele ossinho que você tem nas suas costas, tá? As asas das costas, como diz a minha avó. Então, você vai apertar as suas escápulas, certo? E traga o peso no rumo do umbigo, tá? Então, você vai trazer o peso no rumo do umbigo e descer o peso para baixo. Descer para baixo? Isso existe? Existe. Vou te mostrar aqui agora, aqui, ó. Muitas das vezes a pessoa faz o movimento dessa forma aqui, ó. Aqui a pessoa está praticamente abaixada. E ela está descendo o peso para frente. Então, aqui, acaba que não só as costas faz força, mas seu braço também para sustentar o peso nessa posição. Então, fica totalmente inviável, tá? Então, o que a gente faz para regular essa posição? Ó, eu vou levar o meu quadril para trás. Então, você vai manter, né, o seu peso apoiado no seu calcanhar, para que você consiga ficar nessa posição e tenha uma estabilidade. E observe que você ainda fica mais curvado. Aqui você consegue, né, descer, né, o peso para baixo, tá? Não para frente, para baixo. Então você traz um rumo do umbigo. Beleza? E outra coisa, né, gente? Estufando o peito, tá? Não deixa ficar nessa posição aqui, como mostrado no vídeo. O peito caído ou o bumbum não está empinado, porque senão você vai poder ocasionar uma sobrecarga indevida na sua coluna, principalmente na região lombar. Isso, ao longo do tempo, pode desencadear alguns probleminhas chatinhos de tratar, tá? Para a gente entender as diferentes formas de executar o exercício e o que isso vai afetar, a gente tem que entender um pouco da anatomia das suas costas, tá? Então, aqui na região esquerda, a gente tem os músculos superficiais, o que você vê, e aqui a gente tem os músculos mais profundos, tá? Que eles também, quando hipertrofiam, também faz os músculos que estão superficiais ficarem também maiores. Então, aqui a gente tem alguns músculos principais, tá? Nós temos aqui o trapézio, que é toda essa região aqui que eu estou passando o mouse. Tem gente que pensa que o trapézio é só aqui em cima, mas não é não. Seu trapézio, ele tem toda essa extensão. E ele é dividido em 3 partes, tá? Aqui a gente tem o trapézio descendente, onde eu estou passando aqui com o mouse, tá? Principalmente responsável por levantar aqui seu ombro, tá? Movimentando a sua escápula. A gente também tem aqui o trapézio transversal, o trapézio médio, tá? Aqui o descendente também é chamado de superior. O trapézio médio ocupa toda essa porçãozinha aqui, tá? Ele é responsável por também levar, né, a sua escápula para trás, né? Ou seja, apertar a caneta, como eu falei no início do vídeo. E a gente também tem a parte ascendente, a região inferior do seu trapézio, que ele também vai abaixar a sua escápula principalmente. O seu trapézio, ele vai estar inserido uma parte dele nas suas vértebras e outra parte na sua escápula. Então, ele principalmente vai movimentar a sua escápula, tá? Nós também temos aqui a asa das costas, né? A famosa dorsal, o latíssimo do dorso. Então, a gente vê aqui que é todo esse músculo aqui, onde eu estou passando o mouse, ele vai se inserir nessa aponeurose aqui tóraco-lombar, que vai se inserir também aqui nas vértebras, tá? E a outra inserção dele aqui, ó, ela vai lá no seu braço.
Então, ele vai fazer o movimento do seu braço, tá? Principalmente quando você faz nas puxadas, tá? E também faz esse movimento aqui de rotação medial do seu ombro. Ou seja, ele roda o seu braço medialmente. Pegue essa informação que você vai entender por que você vai utilizar isso. Nós também temos aqui o redondo menor e o redondo maior, tá? Redondo menor, esse pequenininho aqui, também faz parte do manguito, ajudando a estabilizar o ombro. E o redondo maior aqui, que também vai se inserir no seu braço, fazendo esse movimento aqui de rotação, como também o outro movimento aqui das costas, tá? Que seria, vamos dizer assim, né, apertar as suas costas, tá? E a gente também tem o posterior de ombro, que se conecta aqui na sua escápula e também no seu braço. Interessante a gente também pegar o posterior de ombro, que ele também vai trabalhar, vai dizer como que a gente vai trabalhar as remadas, tá? A gente também tem aqui os músculos mais profundos, tá? Os romboides, os músculos aqui do manguito, subescapular, né? Supraescapular e subescapular, tá? Levantador da escápula, entre outros. Mas esses aqui são mais profundos. Vamos se atentar somente a esses aqui, porque realizando o movimento destes, esses aqui, igual romboide, entre outros, vão também desenvolver, tá? Não o manguito, tá, gente? Não quer dizer que o manguito vai desenvolver, não. Enfim, quais são as formas, a pegada para a gente fazer? Então, remada curvada, você pode fazer diferentes formas. Pode fazer tanto com halteres, como também com barra. Então, tem vários tipos de pegadas. E essas aqui são as formas de execução mais tradicionais que a gente tem quando realiza a remada curvada. A gente tem a pegada pronada aberta, tá? Ah, mas que tanto que eu vou abrir, Barbosa? Você abre mais ou menos até o seu punho, ficar no rumo aqui do seu cotovelo, tá? Isso vai permitir com que você consiga treinar com cargas maiores, beleza? Do que se tivesse muito aberto ou muito fechado. Nós também tem como fazer a remada pronada fechada. Esse exercício aqui eu prefiro, se for fazer uma pegada fechada, eu prefiro fazer a pegada supinada. Mas por que isso? A pegada supinada, eu vou mostrar isso agora, qual vai ser a diferença delas, tá? Pegada supinada, você tem que lembrar também que ela pega um pouquinho do seu bíceps, certo? Pelo fato da posição da sua mão, por ela estar para baixo, você consegue trazer seu cotovelo mais embaixo. Ou seja, você consegue trabalhar também a parte mais inferior das suas costas. Já a pegada pronada fechada, dependendo se a pessoa não tiver uma boa consciência corporal, ela vai jogar muito aqui para o trapézio querendo subir. Então, às vezes, a pessoa já tem o trapézio, essa parte superior, muito desenvolvida e acaba compensando com ele. Então, a pegada supinada, esse trabalho fica muito mais fácil. Quando você está pegando com a pegada pronada aberta, então que a gente está aqui com um exemplo aqui com halteres, você vai trabalhar mais essa região aqui superior das suas costas. Quando você faz a pegada mais fechada, você consegue trabalhar mais essa região aqui mais do meio, tá? Ah, mas quer dizer que você não vai trabalhar a região de cima? Vai também, tá? Mas o enfoque, você consegue trabalhar mais essa região aqui no meio das suas costas, tá? Aqui no caso, uma pegada semi-pronada, tá? Então ela não é neutra, ela é um pouquinho pronada, devido também aos halteres, né? Porque se fosse neutra, né? Que seria com a mão retinha, ia raspar aqui também na coxa. Então também é uma forma de ser realizada a pegada. Tem gente que traz a remada aqui, ó, trazendo aqui no peito, tá, gente? Isso aqui é certo ou errado? Olha, depende. Se a pessoa quiser jogar o peso tudo pro trapézio, para a região de cima e um pouquinho de posterior de ombro, pode ser viável. Mas na maioria das vezes a pessoa vai estar fazendo isso aqui de forma errada, tá? Então, se ela ficar um pouquinho mais inclinada aqui, ó, você consegue já trabalhar bem posterior de ombro. Então, esse aqui pode ser um excelente exercício para você trabalhar seu posterior de ombro. É semelhante também a um crucifixo invertido, só que você consegue trabalhar com cargas maiores. Então, principalmente essa região superior das suas costas, essa posição mais abaixada aqui pode ser interessante. Agora, se você quiser trabalhar mais a região, mais essa parte medial das suas costas, a barrinha no ruminho do umbigo vem bem a calhar. Então, vamos aqui à anatomia. Pegadinha fechada, trazendo mais no rumo do umbigo. Consigo trabalhar mais essa região das minhas costas. Pegadinha aberta, tá? Trazendo mais no rumo do meu peito. Eu vou conseguir trabalhar mais essa região superior das minhas costas. Principalmente, às vezes, em treino de ombros, pode ser interessante colocar para trabalhar
posteriores de ombro, beleza? E que forma que eu faço? Mais em pé ou mais curvado? Qual que é o certo? Quando você faz mais em pé, observa aqui onde o peso está vindo, ó. Está fazendo força mais com a região superior aqui das suas costas. E quando você faz mais deitado, você consegue pegar mais essa região medial aqui das suas costas, superior também, tá? Consegue favorecer o trabalho mais dessas musculaturas. Ah, Barbosa, mas eu não consigo ficar nessa posição. Eu sinto muito a minha lombar. O que eu faço para melhorar isso? Pera lá que a gente já vai chegar lá. Gente, mas em pé ou curvado, olha esse movimento aqui, gente. Isso aqui é um movimento totalmente errado, quando a pessoa coloca muita carga. O corpo aqui, o que está fazendo força aqui, gente? Somente aqui a região do trapézio e quadril, ó. Só quadril e região do trapézio. Observe que aqui no caso que eu estava fazendo com a carga elevada no dia, tá? Para demonstrar que eu estou levantando muito meu corpo, ó. Esse é o movimento errado? É. É interessante utilizar alguma fase? Olha, se um dia você quiser levantar peso só por levantar peso, é interessante. Às vezes você quer sentir uma carga mais pesada, é interessante utilizar, mas para um trabalho efetivo de costas, vou ser bem sincero, isso aqui não vai ser tão interessante assim. É muito peso, muita sobrecarga, principalmente nas suas articulações, para trabalhar somente o seu trapézio, tá? Então não tem muita necessidade. Se você quiser trabalhar mais a região superior do seu trapézio, tem outros exercícios como encolhimento que são mais interessantes de ser utilizados. Dores na lombar, o que eu faço? Às vezes você não consegue ficar nessa posição aqui, ó, porque o seu quadril está travado. Ou seja, você não tem uma mobilidade do seu quadril. O seu quadril não realiza este movimento. Muitas das vezes as pessoas falam, eu tenho que fortalecer minha lombar porque eu estou sentindo. Mas às vezes só falta alongar posterior de coxa e glúteo. Então, principalmente antes lá do seu treino, você alongar, né, para destravar essa musculatura, principalmente posterior e glúteo, você consegue já melhorar essa sua questão. Você consegue abaixar mais, diminuindo a questão de dores lombares. Também existe a cinta lombar. Eu indico ela somente com cargas mais pesadas, tá? O que a cinta lombar vai fazer? Ela vai proteger sua lombar? Não. Ela vai fazer com que você lembre de manter o seu abdômen contraído. Então, o seu core, ele tem mais firmeza, vamos dizer assim. Então, principalmente com cargas elevadas, onde é muita coisa para pensar, a cinta ela vem bem a calhar porque você não esquece de contrair seu abdômen. Mas eu gosto demais de utilizar somente com cargas pesadas. Porque com a carga mais leve, eu prezo para que você aprenda a ter esse controle abdominal de sempre manter ele contraído durante o movimento. Outra questão também, a pessoa vai fazer com a carga elevada, começa a utilizar impulso com as costas. Gente, impulso é com o quadril e não com as costas. Observe esse vídeo aqui, ó. Eu não estou usando a lombar para levantar o peso, eu estou pegando, ó, impulso com o quadril. Então, o quadril que vai auxiliar nessa fase concêntrica, tá? Isso é interessante ser utilizado? É. A fase concêntrica, ela é a fase que cansa mais rápido que a fase excêntrica. Ou seja, quando você está subindo com peso, você ainda consegue manter a volta, ou seja, segurar a volta. Essa fase de subir o peso, ela cansa muito mais do que a fase que você está resistindo, segurando a volta. E essa fase excêntrica, que é a volta, ela é muito mais responsável pela sua hipertrofia do que a fase concêntrica. Mas as duas são importantes, tá? Não vai falar que é só fase excêntrica, não, né? Pelo amor de Deus. Então, aqui, gente, utiliza o impulso com o quadril para que você consiga levantar o peso, mas aqui, ó, mantém o domínio da volta. Eu não deixo o peso cair de uma vez. Eu ainda continuo fazendo força com as minhas costas na volta. E aí, isso pode ser uma estratégia interessante para você utilizar durante o seu treino, certo? Caso fique muito incomodado, a gente também pode fazer a remada curvada no banco. Ela mantém a sua lombar estável, ou seja, você não tem que fazer força com sua lombar para conseguir manter o peso, mas ela é um pouco instável, porque no banco, às vezes, você pode querer cair para um lado, querer cair para o outro. Então, tendo um parceiro de treino para segurar aqui a sua perna aqui, fica muito mais estável, você consegue realizar o exercício de uma forma melhor. E existem várias formas de fazer ele. Eu posso fazer com a pegada aberta, trabalhando
mais essa região do ombro, posterior de ombro, como também essa região do trapézio, tanto superior como também o trapézio na região média, tá? Eu posso também fazer mais fechado, trabalhando mais o seu latíssimo, como também essa região do trapézio médio inferior. E eu também posso fazer, ó, rodando o meu punho. Lembra lá que eu te falei que o latíssimo, a dorsal, faz este movimento aqui de girar o seu braço para dentro? Então, quando você rotaciona o punho, você consegue contrair muito mais essa parte inferior das suas costas, tá? Do seu latíssimo, beleza? E algumas observações práticas. Apesar que eu falei que remada curvada ela é interessante para trabalhar essa região medial e superior das suas costas, ou seja, às vezes não é estratégia tão interessante para trabalhar a low back, a parte de baixo das suas costas. Quando você utiliza um alto volume de treinamento, principalmente nesse exercício, o que quer dizer com isso? Quando você faz muitas séries nesse exercício, tipo assim, 10 séries, tanto progredindo cargas, fazendo progressão de cargas, como também fazendo cargas regressivas, você vai conseguir ativar totalmente as suas costas. Por quê? Porque quando você está aumentando as cargas, essa região superior aqui, ela vai fadigando mais. E quando ela estiver bastante fadigada, pelo fato de você estar utilizando cargas menores, você ainda vai dar conta de fazer um movimento. E aí que entra o restante das suas costas para tentar levantar o peso. Então você também consegue trabalhar as suas costas por completo quando essa estratégia de treino ela é utilizada. E, gente, eu utilizo a barra pronta ou a barra montada. Não, gente, mas que observação, assim, sem sentido. Gente, isso aqui faz todo sentido. Vamos supor que você faz sua remada curvada com 40 quilos. Se você pegar a barrinha pronta, geralmente aí nas academias que tem barra pronta, vai até mais ou menos 55 quilos. Você vai falar assim, não, tô pegando um pezinho legal, o máximo que tem aqui é 55. E quando você tiver evoluído essa carga pegando 55 quilos, você vai falar, não, tô pegando muito peso. 55 quilos, não tem nem mais barra para fazer. Mas quando você monta a barra, coloca anilha, vamos supor que é uma barrinha de 20, né? Só a barra 20 quilos, uma barra olímpica. Você colocando 10 quilos de cada lado, já vai dar os seus 40. Quando você vai fazer o movimento, você vai falar, nossa, eu tô fraco, tô pegando só 10 quilos de cada lado. Então, isso vai fazer com que você progrida cargas de forma mais fácil e vê que existe uma margem para progressão de cargas. Porque isso é um exercício básico. Você consegue, ao longo do tempo, trabalhar com cargas elevadas, tá? Então, eu prefiro que você faça com a barra montada, porque isso, para o seu cérebro, vai fazer total diferença na sua progressão de cargas, tá? Mesmo você sabendo, faz total diferença. E outra coisa também aqui, ó, treinar descalço, tá, gente? Gente, treinar descalço é vida, tá? Isso aqui te dá uma estabilidade absurda. E quanto mais estável a sua base, melhor é para você progredir as suas cargas e realizar o movimento. Caso a academia não permite ou você, por algum motivo, não gosta de treinar descalço, vá com um sapato solado baixo, sem amortecimento. Porque senão você vai com aqueles Bigfoot, né? Que sapato altão, cheio de mole e tal. Cara, seu pé vai ficar sambando lá dentro. Você não vai conseguir ter estabilidade. Por mais que você fale assim, ah, mas meu sapato é rígido. O fato dele ter aquela solada, dele ter aquela mola, vai fazer diferença. Faz o teste que você vai saber que vai fazer diferença. Outra coisa também, tá, gente? Core. Força de abdômen. Treinar abdômen não é só para ter gominho definido bonito, não, tá? É para você conseguir sustentar o peso aqui na remada curvada, sem deixar a sua lombar também pagar o pato. Então, às vezes você sente dor na lombar, mesmo realizando um movimento bacana, uma excelente mobilidade de quadril, mas mesmo assim com dores na lombar, às vezes falta força no seu abdômen. Às vezes você tem dificuldade de progredir cargas nesse exercício por conta de faltar força no abdômen. Então, isso é basicamente as observações que a gente tem sobre remada curvada. Lembrando que eu sou mais presente lá no Instagram, @BarbosaCoach. Gente, muito obrigado. Até a próxima aula.